Olá pessoal, bem-vindos a mais um Papo de Quinta aqui do canal da Praticidade. Nós estamos com duas convidadas bem especiais, que é da Pétala, e elas vão explicar um pouquinho então como é que funciona o trabalho delas. Fiquem ligados então e nos acompanhem, e já lembrando para te inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber as próximas notificações e acompanhar todo o nosso trabalho aqui do canal da Praticidade. Então, eu vou passar agora aqui para Ana, para ela apresentar um pouquinho mais do trabalho e falar como é que funciona essa visão, que é bem diferente e eu acho que vocês vão gostar bastante. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Ana, eu sou psicóloga e trabalho com a Fernanda, que é nutricionista. Daqui a pouco ela se apresenta para vocês, né? A Pétala nasceu em fevereiro desse ano e a nossa ideia é focar no multicuidado, né? Fala do nosso serviço, a gente sempre coloca a Pétala como multicuidado em saúde. O que isso quer dizer, né? Quer dizer que a gente quer olhar para o sujeito que nos procura, que são famílias, que são crianças, que são jovens, que são adultos, que são idosos também. A gente atende a todas as faixas etárias, olhando para o ser como um todo, né? Na sua plenitude. Aliás, a gente costuma dizer que a Pétala trabalha com amor próprio, né? A gente quer que o sujeito seja ele mesmo, né, da forma mais plena que ele pode ser. Por isso, o olhar não pode ser só da psicologia, tem que ser da nutrição, e a gente orienta 3 práticas aí juntas, né? A psicologia, a nutrição e a educação física. Tá, a Fernanda é multi também, então ela é, além de nutricionista, é formada em educação física, atua na área, e a gente tem mais um integrante da Pétala que não pôde estar presente, né, que é o Camilo, que é professor também de educação física e nos ajuda a mapear a atividade física na vida dos nossos pacientes, enfim, das pessoas que nos procuram. A ideia é a gente pensar em como as coisas estão tumultuadas hoje em dia, né? Como esse mundo é muito urgente e como essas tensões diárias nos atrapalham. Só se a gente pensar nisso já é um motivo para a gente buscar um serviço que nos ajude a olhar mais para dentro da gente. Por isso, a psicoterapia está presente, né? Ela é um eixo fundamental nesse serviço, porque às vezes uma pessoa que está com alguma questão alimentar, vamos dizer o mais comum, gurias, né, que acontece muito, ainda mais essa época do ano pré-verão, né? A gente sabe que existe a preocupação com o corpo, de estar mais em forma. Vamos supor que um paciente nos procure por conta disso, que queira emagrecer. A gente não vai conseguir buscar esse desejo que o paciente quer alcançar, a meta que ele quer, sem conhecê-lo mais profundamente, sem permitir que ele se conheça, sem entender qual é o desejo dele, né? E aí a gente só consegue fazer isso, então, via psicoterapia. As pessoas estranham, assim, pensar, mas eu quero só a nutricionista. A Pétala não trabalha só com a nutricionista, nem só comigo. A gente trabalha junto, olhando junto, construindo junto esse olhar, né? E a atividade física, nesse sentido, também é muito importante. Mas eu vou deixar a Fernanda falar um pouco. Oi, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. O nosso trabalho, acho que ele tem um grande ponto de partida, né? Compreender que nós nos constituímos e nos conduzimos através das nossas emoções, né? Então, nem o trabalho com relação à alimentação, nem o trabalho com relação à atividade física, eles podem acontecer sem a condução da psicoterapia. Então, é isso que a gente acredita. E a outra questão muito importante, que é um trabalho muito próximo, né, do nosso paciente. A gente faz uma condução diária, né, do cotidiano. E aí, muito que a gente se aproxima aqui, né, dessa conversa com vocês. A rotina, a condução diária da vida do paciente é o principal para que a gente possa conduzir o nosso atendimento. E acredito, inclusive, que essa condução, acho que é muito importante de dizer, que ela parte da gente, mas ela vem muito do paciente. Então, são as demandas dos nossos pacientes que vão construir esse atendimento, né?
a gente não tem muito a priori, né, na nossa condução. Eu acho que a gente parte, sim, de um atendimento que visa o histórico do paciente, e aí nisso que eu tô, através disso que eu estou me referindo às demandas e ações deles, para conseguir conduzir, e como o Camilo muito diz, né, que não está aqui com a gente, mas quero trazê-lo, poder mapear, entender qual é a história e então fazer um mapeamento. Tem uma das... como a gente já apresentou aqui, eu sou da área da nutrição, muito obrigada, mas também sou da área da educação física, e então quando a gente fala em atividade física, exercício físico, o Camilo pauta muito isso, né? Nós não estamos falando da academia, né? Nós estamos falando de como a gente conduz o nosso dia, quais são as atividades que a gente, né, pratica, quais são as atividades que a gente não pratica. Tudo faz parte desse mapeamento de como a gente conduz o cotidiano e a rotina. A mesma coisa com relação à alimentação. Uma das perguntas que eu gosto muito de fazer no nosso primeiro encontro é: o que tu gostas de comer? Né? Então, assim, para além, aí falando um pouquinho especificamente da nutrição, a gente busca equilíbrio, né? Isso é básico, assim, a gente busca constituir um equilíbrio. Claro que a gente está falando com relação à nutrição de um equilíbrio homeostático de energia, quanto se consome, o que se gasta, qualidade, quantidade, mas eu acho que antes disso eu gosto muito de falar do equilíbrio hedônico, né? Ou seja, o que eu gosto, o que me motiva, né? Como se dá a minha alimentação? E esse acho que é um diferencial do serviço, assim, né? E isso eu estou falando baseado na experiência que a gente já vem tendo com os atendimentos, com os acompanhamentos que a gente faz. O paciente acaba dizendo que fica ali e se sente motivado e impulsionado porque existe muito tudo isso que a Fernanda falou, assim, esse olhar, essa atenção pela relação que se desenvolve ali. E ela é bastante próxima, assim. É bem diferente mesmo, até para eu pensar, e a gente sempre, né, quando vai falar sobre a pétala, a gente fica bastante reflexivo, assim, porque é bem diferente mesmo, enquanto psicóloga, por exemplo, pensar numa abordagem que pode extrapolar as paredes do consultório, né? A pétala permite que a gente faça isso, assim. Por exemplo, a nossa paciente está lá com a Fernanda na academia, realizando atividade física, com o Camilo, porque eles alternam. Eu posso ir lá, né? E posso estar presente também, porque na consulta, no consultório, eu estou. Então, essa aproximação e essa relação permite, na troca, mediante empatia, bastante reciprocidade, que as coisas comecem a acontecer. E a Fernanda usa a palavra construção com muita propriedade, porque essa é a ideia. Então, é difícil, assim, explicar como é que, né, no telefone ou no WhatsApp, como é que é, quantas sessões, porque existe essa questão da pressa e da urgência, né, de obter um resultado. E eu preciso atingir aquela meta em tanto tempo. O verão está aí, por exemplo. Mas não é assim que a pétala trabalha. A gente precisa muito nos defrontar com essa singularidade, né, e ver o que surge a partir daí. Acho que é exatamente isso, e a nossa construção é exatamente essa, é tudo muito junto, né? Acho que a gente vem aprendendo diariamente esse trabalho multiprofissional, assim, e dar estes espaços. Eu acredito principalmente que a difícil compreensão que a Ana traz, porque quando a gente fala da nutrição, a gente fala de coisas que me parecem ainda muito restritas, né? A dieta. A dieta é uma coisa que restringe muito. Então, dieta não é um a priori, né, da pétala. Pode existir? Pode. A gente pode trabalhar com a questão da prescrição dietética. Mas esse não é um a priori do nosso trabalho, né? Assim como uma prescrição de atividade física também não vai ser. Tudo vai de acordo com o que a gente conseguir construir junto com o nosso paciente. E dentro disso é a construção de muita confiança, né? De um trabalho diário
de um trabalho que envolve encontros com uma rotina frequente e de muita confiança realmente, assim, porque a gente acaba entrando no dia a dia das pessoas, né? Envolve participar, né, um da vida do outro bastante, né? A gente participa e o paciente também vai olhando mais para isso, né? Por que nós achamos muita proximidade com a visão das meninas, né? Nós já tivemos uma reunião anterior que a gente conversou, trocou ideias e foi muito legal. Porque dentro da organização, de como as pessoas enxergam a organização, tem muito disso também. As pessoas querem uma receita pronta, né? Uma receita de bolo de como fazer para então magicamente todas as coisas estarem organizadas, as rotinas estarem organizadas. A ideia da praticidade também é isso, é mais um treinamento de olhar, porque o grande erro, digamos assim, que deixa as rotinas tão pesadas para as pessoas, ou então a desordem tomar conta, justamente está no erro na forma de olhar as coisas, né? E vocês trabalham muito isso também da questão de como as pessoas enxergam a comida, né? Não é uma dieta, é como tu tem esse relacionamento direto com a comida, é uma mudança de visão como um todo também, né? Eu acho que tu pode falar mais a respeito disso também, né? Porque eu achei muito legal essa visão que vocês têm. É uma mudança de pensamento mesmo, né? Não é só... Como a Ana disse, né? Não é só para chegar no objetivo de perda de peso. Já vem tudo como, por que tu quer perder peso, né? Exatamente. Qual é essa relação que tu tem com essa visão? Por que tu tem essa visão, né? Aí entra muito o que eu falei no início, né? Na questão de conhecer, o único a priori possível que a gente tem de trabalhar é compreender a história do nosso paciente. E através disso, então, construir o nosso atendimento, ou seja, o nosso atendimento ele se dá conjunto com o paciente, né? Então, por isso que eu digo que é algo muito genuíno, né? E não é possível fazer diferente. Se a gente quiser uma perspectiva a longo prazo, não me parece possível que seja diferente o trabalho. A questão da alimentação, nós nos alimentamos todos os dias, né? Várias vezes ao dia. E isso está diretamente relacionado com como está o nosso estado de humor. Então, essa condução, ela precisa ser olhada, né? A gente precisa significar e dar sentido a essas práticas. Esse é um trabalho que não pode ser feito sem essa condução que a Ana, né, me proporciona. Então, esse é o grande link do trabalho. Então, a gente precisa olhar diariamente para o que a gente está comendo, para as necessidades que a gente está tendo, né? Por que a gente procura aquele alimento? Como é que está a minha rotina? Que hora eu como? Quais são as minhas percepções de fome, de saciedade, de desejo, de motivação, né? Então, são vários nuances que a gente trabalha. Fiquei na cabeça agora, eu ouvi a Fernanda e tal, mas quando tu falou a palavra erro, é algo que a gente, né, Fernanda, eu só te dei uma olhadinha, como a gente tem isso, né, todo mundo, essa função dos erros e dos acertos, e a gente vê muito isso na psicoterapia, assim, é possível, eu acho, permite esse espaço que a gente cria, permite que tu consiga te defrontar mais com isso, né? E colocar realmente para fora, assim, qual é a questão que está tão... já foi tão absorvida pela gente, né? De que existe o certo e de que existe o errado. O meu certo pode ser o errado da Jéssica, né? Então, a gente tenta não trabalhar e desmistificar essa ideia, né? Pensando muito na questão, assim, a gente não vai ignorar a trajetória de vida daquele paciente, a história dele, tudo que ele traz como ideia de alimentação, né? Porque tem riqueza nisso. Mesmo que esteja trazendo sofrimento, que ele queira um ajuste, né? Que ele precise mudar alguma coisa, tá bem, a gente pode ir atrás dessa mudança se é o que vai minimizar esse sofrimento, mas nunca jogando fora e anulando essa história toda. E eu acho que nisso das dietas e das prescrições tem bastante isso, né? Pensar que tudo aquilo estava errado. Então, isso só reforça a ideia do erro, né? Como tu come está errado, a maneira como tu faz não está certo. E acho que a gente trabalha exatamente na contramão disso. Por isso que existe, sim, é muito legal ter esse espaço com vocês para a gente poder explicar, porque requer essa introdução para daí ver se, né, aquela pessoa que nos procurou realmente consegue partir daí, né? Mesmo que seja a gente entende que é uma conquista, nós mesmos também
também, né, caímos nessa função do erro e do acerto, mas a ideia é desconstruir para construir. E nisso a psicoterapia é muito importante mesmo, né? Porque a terapia é o que vai dar essa possibilidade da gente primeiro bagunçar, primeiro desorganizar para depois organizar. Tem que desconstruir vários conceitos, né? Sempre que a gente fala de alimentação saudável, vem alguma questão sobre alimentação saudável, a primeira pergunta que vem, e muitas vezes o que eu me perguntava também, o que as pessoas se perguntam é, tá, e o que eu vou ter que deixar de fazer, né? O que eu vou ter que deixar de comer? Ou o que eu não posso? E aí quando tu traz essa visão do erro e do acerto, me vem muito à mente isso, assim, né? Porque a gente está muito condicionado ao que eu não posso fazer. E não se permite no que eu posso, no que eu gosto, no que eu quero. Nossa, isso está muito dentro do que a gente traz para a praticidade, né? Porque aí as pessoas veem, tipo, como é que eu tenho que organizar? O que eu tenho que colocar dentro da minha casa? O que eu tenho que descartar? As pessoas nos perguntam o que tem que descartar. A gente sempre diz isso... Eu tenho que botar muita coisa fora? Isso é tu que vai dizer, é tu que determina, tu que tem que olhar. A gente só gosta de trazer questionamentos para que a pessoa saia do lugar comum, né? De seguir fazendo aquilo que eu faço assim porque sempre foi feito assim, eu faço assim porque sempre me disseram que assim tinha que ser, né? E isso de não saber o que gosta de comer, as pessoas às vezes não sabem o que gostam dentro da sua casa. Tu questiona. Essa pergunta mais básica que a Fernanda colocou do gosto, que realmente ela pergunta para todo e qualquer paciente que nos chega, já causou impacto, assim, a gente vê o corpo falando, né? Das pessoas se jogarem para trás na poltrona, pegas de surpresa por aquela pergunta, quase cometendo um crime, assim, como assim o que eu gosto? Quer dizer, não parou para pensar, para se relacionar com esse desejo, e isso leva tempo, né? Então é um outro tipo de investimento, um outro tipo de olhar, como deve ter no trabalho de vocês, né? É uma coisa que é mais a longo prazo, mas ao mesmo tempo, a ideia da Pétala é que esses pacientes e essas famílias que a gente está ajudando a se organizar, eles têm um tempo para ficar nisso, porque a ideia, né, Fernanda, fundamental é a autonomia. Então, a gente quer que, conquistado tais e tais coisas, que nem podem, não significa que sejam aquelas metas do começo, isso é muito transformador o processo. Mas, se dá conta, já estou me sentindo bem, é assim que eu quero, estou me gostando mais, né? Que eu acho que é fundamental, parece super óbvio e simples de dizer, mas acho que a gente está precisando mais da coisa simples. E aí buscou autonomia, né? Então, tá bem, aí vamos trabalhar atentamente com alguém que esteja precisando, né? Nós fizemos um vídeo falando sobre a diferença entre bagunça e desordem. Até a gente deixa no cardzinho para vocês olharem depois. Existe um abismo entre bagunça e desordem, porque a bagunça faz parte do dia a dia. Conforme tu usa, tu vive, as coisas se misturam, né? Se bagunçam e é normal. E a gente convive bem com isso. A gente não vive numa revista, né? Exato. Mas a desordem, ela está ligada justamente a distorção da visão. Por exemplo, eu quero falar, a gente trata muito com contexto familiar, né? Então, eu quero que a minha família o meu lar seja um lugar tranquilo, seja um lugar de paz, um lugar onde eu entre eu me sinta bem. Então, o que seria desordem nesse ambiente? Qualquer coisa que esteja fora desse objetivo. Então, comportamentos que a gente tem que não estão trazendo a paz que a gente gostaria, que a gente almeja para o lar, eles estão desorganizados. Ou uma alimentação, se tu está te alimentando de uma forma que não está cooperando para isso, ela está desorganizada. Ou então objetos que tu tem que de alguma forma te fazem mal, que tu não gosta, que tu está armazenando, acumulando, ele está desorganizado por causa disso. A gente consegue sim deixar bonito e organizado desordem, parece fora de lógica, mas, por exemplo, eu consigo ter uma estante linda e arrumada, mas se eu não gosto das coisas que estão nela, aquelas coisas continuam desorganizadas dentro da minha casa. O significado, né? Acho que a gente falou disso, de significar as coisas, né? E acho que mais ainda a ideia da autonomia que a Ana traz, né, que seria a nossa alta, ela vem muito nisso, assim, da gente conseguir dar sentido. Né? Até mais do que significado, dar sentido para essas práticas alimentares. Então, se a gente for olhar, os dados científicos estão aí, né? Nós temos, acho que, uma tríade que a gente trabalha muito, que é obesidade, sedentarismo, e vou englobar na
a depressão, a ansiedade, esses transtornos, né, de humor. E isso acaba acontecendo esse ciclo. Se a gente não olhar para a alimentação e identificar que muitas vezes a gente se utiliza dela como um tamponamento para isso, né, para alguma dor, para algum sofrimento, né, se a gente não olhar que o corpo precisa de movimento e respeitar isso, a gente não vai conseguir ter uma condução a longo prazo, né? A gente está aqui para trazer o que a gente melhor tem, conhecimento, informação, e assim conduzir a autonomia que a Ana bem colocou, que é o ponto-chave da nossa condução de trabalho, construção, diria até, porque é em conjunto, né? E acho que a autonomia permite exatamente isso que a Graça está dizendo, né? Ter na estante o que faz sentido, acho que permite isso, né? A gente vê as pessoas muito desprovidas, assim, desprovidas de um envolvimento na sua própria vida, né? E eu pensei também, quando a gente estava falando a palavra bagunça, me veio famílias, né? E nós todas aqui trabalhamos muito com as famílias. E a gente vê, hoje em dia é muito comum, quando nos chega, né, Fernanda, uma criança para atendimento que tem um perfil de seletividade alimentar, né? O quanto, quando a gente começa a olhar, a gente descobre que essa família tem pouquíssimo tempo juntas, pouquíssimo tempo de qualidade, há pouco envolvimento na construção de uma refeição, vão se ver no final do dia, quando estão cansados. Então, existe toda uma falta de intimidade, uma falta de conhecimento, de envolvimento mesmo, que é uma palavra que a gente usa bastante no consultório, né? E aí isso vai gerando uma desordem, todo o contexto fica muito disfuncional, né? Fica existindo uma comida que é da criança, não existe uma comida que seja para todos, né? O partilhar, o compartilhar, fica muito vazio de significado. Então, na nossa estante do que a gente acha importante organizar, tem muito isso na pauta, assim, né? Uma situação que a gente se defronta muito frequentemente e é assustador, assim, porque às vezes nos impede até de prospectar, de ir além, porque vai mexer com uma questão fundamental, né, que acaba sendo não a criança, mas, né, o pai, a mãe e todo esse envolvimento familiar, né? É verdade. E as pessoas estão muito habituadas, tu falou um ponto chave, assim, a terceirizar o seu próprio cuidado, que não querem se estressar, não querem ter ansiedade, não querem passar por momentos que seriam momentos difíceis, que seriam momentos ruins, mas que são da vida, mas né? que são da vida, que são fundamentais. E tolerar a frustração, que eu acho que é outra coisa, né? Que é uma dificuldade que a gente tem, eu como TO e também como personal organizer, né? Principalmente como TO, na prática, de como as crianças lidam com a frustração, como é difícil trabalhar isso dentro das famílias, porque a gente vive num mundo que não nos deixa ficar frustrado. A gente consegue terceirizar tudo, a gente consegue terceirizar as nossas emoções, a nossa alimentação, alguém nos diz o que a gente tem que fazer, o que não tem que fazer. O sono, a gente consegue terceirizar a arrumação da nossa casa, e aí a gente não passa por esse processo de estresse, de montar coisas, de tirar sujeira, né, de desentralhar algumas coisas. E na nossa prática, nossa autonomia é fundamental para a pessoa se entender, para a pessoa poder se construir, para a pessoa poder se sentir no seu lar. Exato. Ter uma rotina saudável, né? A gente usa muito o termo de rotina saudável, rotina tóxica. E rotina tóxica é bem o que a palavra diz, né? Que tá te intoxicando, tá te fazendo mal e tá te trazendo essa necessidade de te terceirizar, né? De ter alguém para te cuidar e não tu querer te cuidar e querer viver o teu momento, viver a tua vida, viver a tua família, né? Construir com os teus filhos, com a tua família. E acho que com relação às frustrações, tem um tanto disso, né? Se a gente não dá sentido para esse acompanhamento, se a gente não faz esse trabalho de conhecimento, de mapeamento, é muito fácil frustrar, que me parece que é um lugar onde a nutrição se encontra, né? Ou seja, tu vai ali, tu constrói uma prescrição dietética, pouco vai fazer sentido, durante quanto tempo vai se perpetuar, né? E aí, então, a frustração, ela
é muito fácil de acontecer, né? E tem uma coisa que eu acho muito importante, é o que me faz estar aqui trabalhando e acreditando nisso. Dieta, principalmente restrição alimentar, aí eu estou falando em restrição calórica, em restrição de grupos alimentares também, eles têm um percentual muito grande de dar errado, né? E principalmente da gente cuidar com a produção de outras doenças, outras patologias, como é a compulsão e os transtornos alimentares, né? Isso é extremamente importante. A partir do momento que a alimentação não for fazer sentido para aquela pessoa, acredito que pouco se consiga dar continuidade. O objetivo da Pétala é a autonomia, é que a pessoa tenha informação, conhecimento e consiga, dentro da sua perspectiva, dentro das suas condições, conduzir da melhor maneira possível a sua rotina, o seu dia a dia. E isso é exatamente entrar para dentro do cotidiano da vida da pessoa, do cotidiano. Eu acho que tem tudo a ver com a praticidade, né? Por isso que a gente está aqui. É um processo muito autoral. Hoje em dia a gente tem um pouco isso também, né? Do autoral. É tudo chupado de algum lugar, né? Tudo tem vários canais no YouTube com várias propostas, mas muitas coisas são parecidas ou são repetecos umas das outras, né? E é tudo muito fácil hoje em dia de postar, de mostrar. E acho que a gente está falando de uma busca maior mesmo de significados, né? De sentidos e da pessoa poder escrever a sua história, né? E ter a sua assinatura na sua vida, que é algo importante. Acho que com isso a alimentação fica numa boa, o sono fica bem, né? A alegria de estar com os filhos e de ter que arrumar a bagunça do dia a dia se torna mais fácil, né? Porque vem essa motivação que é interna mesmo, do processo do sujeito, né? Eu estou escrevendo a minha história e por que não ela ser bonita, né? Mesmo que tenha tido na trajetória questões, todo mundo tem, mas a gente pode ir adiante com esse pensamento de trabalhar, de se envolver, né? Acho que a Pétala e a praticidade têm muito isso, assim, em comum, por isso que não é à toa que a gente está aqui conversando. O certo e errado também traz essa visão de que a gente precisa fazer tudo para cumprir horário na rotina, né? Então, por exemplo, eu passo tempo com meu filho porque me disseram que ele precisa disso para crescer bem. Tiro um tempo para sair à noite ou para tirar um tempo com os meus amigos porque me disseram que isso me faz bem. Ou eu saio para jantar com meu marido porque disseram que isso era importante. Então, tu acaba não vivendo aquele momento. E aí, tu tá naquele momento pensando na próxima coisa que tu tem que fazer. E isso influencia muito a alimentação, né? Eu vejo por mim mesmo o quanto isso influencia, assim. E é um processo que tu tem que não é do dia para a noite que muda. Por exemplo, a gente precisa primeiro tomar consciência disso e então, estando consciente disso, começar a progredir, né? É um passinho de cada vez, a gente vai mudando a mentalidade. Quantas coisas dentro, eu conseguiria citar muitas coisas que eu já mudei de mentalidade em 2 anos, um período curto de 2 anos, o quanto houve um processo de mudança em mim. E eu acho que isso pode se aplicar a qualquer pessoa, né? De que no momento que a gente se faz consciente disso, olha, minha alimentação não está legal, ela está desorganizada. Ou a minha casa, ela está desorganizada. Então, começar, ok, esse primeiro pensamento talvez vai trazer a bagunça para organizar. Só que essa bagunça, olha que contraditório, mas essa bagunça, ela já é parte da organização. Porque se a bagunça veio para trazer a solução para a desordem, então essa bagunça já está organizando o teu lar. Já está organizando quem tu é. E ela faz parte do processo. E saber que é uma caminhada. Não é assim, agora eu tomei consciência, então semana que vem vai estar tudo diferente. E aí no momento que tu não viu que não está diferente, então tu começa a te frustrar porque não consegue, né? Não consigo fazer, não consigo dar seguimento. Não. De que é um processo. E procurar auxílio. Volta e meia nos nossos vídeos a gente fala sobre autoconhecimento, sobre o auxílio psicológico, né? Como ainda é tabu. Já mudou muito, mas ainda é muito tabu. Então, de saber que se cuidar também, sim, pode pedir o auxílio de uma pessoa até tu ter a autonomia, que é justamente a proposta que as meninas trazem, que é super legal. Te acompanhar para que então tu consiga dar seguimento no cuidado a ti, né? E ver a importância que é cuidar de si mesmo, né?
Eu acredito que a tua fala me faz pensar exatamente nisso, da questão de como a gente pode se cuidar. E não necessariamente a gente precisa saber disso, né? A gente pode ter um auxílio. E eu acho que a Pétala vem exatamente na constituição desse cuidado, né? De se priorizar, de olhar para si e começar a compreender, ter a informação e o conhecimento de como a gente pode melhor conduzir esse cuidado. Então, pessoal, muito obrigado a vocês que acompanharam. Se vocês estão com a gente até o final desse vídeo, muito obrigado por terem nos ouvido até aqui. Se ficou com alguma dúvida, se ficou com algo que gostaria de saber mais a respeito, pode mandar pra gente, ou nos comentários do YouTube, ou lá no direct do Instagram, do Facebook. A gente vai deixar o link aqui embaixo para as nossas redes, e também vamos deixar o link para a rede social das meninas, para vocês poderem entrar em contato com ela também, com elas, né? Se tiver alguma dúvida, né? Ou até mesmo para procurar o serviço delas, né? Então, agradecendo também vocês por terem vindo até aqui. Eu não tenho palavras para dizer o quanto foi um prazer para nós, né? Conhecer você. Foi muito bom, a gente se encontrou, né? Porque a gente é muito semelhante e tem muito para contribuir ainda. A gente vai ter muita ideia para trocar ainda, com certeza, né? É só o começo. Então, se vocês ficaram com dúvidas e também quiserem lançar temas para vídeo, a gente está totalmente dispostas a gravar mais vídeos e discutir mais temas para trazer bastante conteúdo e bastante coisa para auxiliar vocês. A Pétala agradece demais o espaço. Como eu disse antes, é muito legal a gente ter um espaço onde a gente pode falar sobre o nosso serviço, e acho que tudo é construção, essa é a palavra. Então, a gente está construindo aqui uma rede muito legal de interesses, de propostas, enfim, trabalhando pela saúde, que independente de qualquer coisa, atuamos todas nessa área, né? A gente tem no nosso folder e os nossos textos e tal, no material que a gente produz, sempre uma frase que muito pauta o nosso trabalho, né? Que diz o seguinte: em um mundo onde tudo é urgência, priorize-se. Então, eu queria encerrar dizendo isso. Muito obrigada, gurias. Então, mais uma vez, obrigado, pessoal.